Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Está todo mundo me vendo e me ouvindo? Lilian, boa noite. Boa noite, boa noite. Alice, boa noite. Sebastião, boa noite. Sejam bem-vindos. Tem gente que vai entrar um pouquinho depois, como sempre, não tem problema. Depois, qualquer coisa, assistem a aula gravada. Preciso começar. Eu vou fazer como sempre eu faço, gente, contextualizando para vocês tudo que a gente vai contemplar hoje. É, Aí a gente vai começar pelas correções, que é o momento inicial, tá? Hoje a gente não vai ter quiz, porque a gente tem outras coisas, a gente tem assunto novo para trabalhar. Então a gente começa com as correções da atividade que eu passei para casa e do simulado. Depois a gente entra no assunto novo com atividades do assunto novo, que são duas classes gramaticais, né? Que eu espero que dê para pelo menos a gente finalizar uma, mas eu vou falar sobre as duas de uma maneira geral. E por último, a gente vai finalizar com interpretação de texto de HQ, HQ não, tirinha, tá? Então vai ser uma interpretação bem leve, eu acho que são 11 questões, bem tranquilinha para vocês se divertirem também à medida que vão interpretando. E é isso que a gente tem para hoje. Beleza? Vamos começar? Todos aquecidos. Hoje o aquecimento cerebral, que normalmente eu chamo, né, mental, ele vai se dar pela força da motivação, tá, gente? Da disciplina. E hoje não vai ter aquecimento do quiz, pelo quiz. Fala, Sebastião. Tia, tô Oi. muito triste. O que foi que Eu houve? tô muito triste. Eu fui convocado para um amistoso entre uma escola aí daqui. Tia, E tu quando tá eu fui triste? convocado, eu tava em Recife e É, perderam. tá vendo? E perderam. É, até porque você não tava. Tá vendo, Sebastião? Mas não fique triste, não, que outras oportunidades surgirão, tá certo? É ruim, mas já passou. Agora é só esperar as próximas. Fala, Lilian. Tia, eu não aceito. Eu não aceito. O esporte perdeu. Eu soube. Eu não gostei disso. Mas Não, acontece, né? não gostei. Você e trocentos outros torcedores que estavam, inclusive, no estádio ontem, né? Não aceitam, não querem, mas, gente, é o que é. Bem, saindo desses outros assuntos, né? Que vocês, Sebastião, bate papo. Que a Laís precisa começar. Tem muita coisa hoje, tá? Mas vocês podem, à medida que vocês quiserem, ir falando comigo pelo bate-papo também. Prestem só atenção. É, a gente vai começar. Deixa eu mostrar aqui, eu já liberei a agenda de vocês de hoje, tá? A gente vai começar comentando, gente, essa atividade aqui que eu passei para casa de frase e oração em período que vocês fizeram, tá? Então, como ela é bem simplesinha, a Alice fechou a atividade, inclusive, parabéns, Alice. Mais uma, né? Que ela gabarita. Fica todo mundo. Quem é essa Alice da turma da tarde, Alice? Quando vem você no pódio. Quem é essa Alice? É a Alice daqui, porque na turma da tarde também tem uma Alice, coincidentemente. Aí eu digo, não, essa é a da noite, é a Alice Monteiro. Bem, enfim. E aí, a gente vai comentar primeiro essa atividade, tá? Vai esclarecer que é muito importante. Inclusive, as classes de palavras que a gente vai estudar hoje, uma delas liga a orações, ou seja, frases que têm verbo, tá? Então é muito importante que esse assunto esteja bem claro para que vocês possam somar, né, e aprender os outros conteúdos, tá? Então eu queria mostrar o pódio somente, como é que ficou, como eu sempre faço, tá? E aqui, infelizmente, eu não consigo abrir a parte das tirinhas. Então já já eu abro as tirinhas lá para a gente ver juntos, beleza? É, as outras a gente corrige por aqui mesmo, ó. Analise as frases a seguir, identifica que também é oração. Então, eu teria que procurar uma frase que tem verbo. A única frase que tem verbo é essa letra C aí, que está de azul, que tem será que ele vem hoje? Tá? Eu tenho o verbo vem aí, ó. Né? E tem o verbo ser de será. Foi o primeiro, inclusive, que eu pulei. Será e vem. Então, eu tenho orações porque eu tenho essa frase aí que tem verbo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Tá. Beleza. Certo. Vamos lá.
Vou prosseguir, tá? Então, eu tenho nessa frase aí dois verbos. Nas restantes das frases, pelo que eu estou explicando, não tem verbo nenhum, né? Então, parabéns por tudo, que comportamento agressivo, agora, por favor. Não existe nenhum verbo nessas outras frases. Aí vem, quantas orações tem a frase? Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. Então, eu tenho que procurar o quê, gente? Os verbos. Então, tem o verbo ler, que é li, reli, que é o verbo, perdão, reli, que é o verbo reler, e o verbo entendi, que é o verbo entender. Então, se eu tenho três, ó, letra A, certo? Se ela aí sabe o que foi, eu até entendi. Estou tentando imaginar aí alguns errinhos de vocês e a justificativa desses erros. Eu até entendi o que é frase, o que é oração, o que é período, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade de identificar os verbos na frase. Isso também pode ter acontecido. E a gente ainda vai estudar essa classe gramatical, tá? Mas, de todo modo, eu estou apresentando para vocês, eu estou mostrando para vocês onde é que eles estão. Então, nessa frase aí, eu li e reli, mas mesmo assim não entendi, eu tenho três verbos: li, reli e entendi, certo? Aí ele pergunta, de acordo com o que a gente viu da frase anterior, esse período é simples ou composto? Se tem mais de um verbo, composto. Aí fica muito fácil. Se você tivesse conseguido responder a primeira corretamente, a outra questão, né, que pergunta se o período é simples ou composto, fica muito simples, né? Fica muito fácil. Quantas orações tem na frase? Ó, na semana passada, fomos ver o filme do Batman, tá? Então, temos só fomos ver. Ô, tia Laís, vê só, não são dois verbos? São. O verbo ir e o verbo ver. Só que eu expliquei para vocês, previamente, que quando dois verbos indicam uma mesma ação, ele conta como uma só oração, tá? Então, aí, fomos ver é uma ação só. Vou jogar. Vamos assistir. É, Estou chegando. Tudo isso que eu estou usando, eu estou chegando, vamos jogar, são locuções verbais. É a junção de dois verbos que indicam a mesma ação, tá? Então, aí só conta como um. Isso aí é uma casquinha de banana, mas que eu também expliquei na aula passada, está na gravação, vocês podem reassistir se precisar. E de acordo com a frase anterior, qual é o período aí? Simples, porque se só tem uma oração, tem dois verbos, porque é uma locução. Mas só tem uma oração, tá? A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. Ele quer saber também quantas orações tem. Então, pediu, do verbo pedir, e ouviram, do verbo ouvir. Eu tenho duas orações, tá? Portanto, o período é o quê, gente? Composto. E aí já vai dando para entender a dinâmica da atividade, né? A minha vizinha me emprestou esse livro. Eu só tenho emprestou aí, não é isso? Uma oração. Se só tem uma oração, ó, emprestou, do verbo emprestar, o período é o quê? Simples, certo? Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. Então, eu tenho desejo, um, concretize de concretizar e só. Não é isso? Desejo que você concretize todos os seus... E seja, perdão, pulei um. Tá? Então, desejo, verbo desejar. Concretize, concretizar, e seja do verbo ser. Portanto, três orações, o que dá um período que composto. Período composto é quando eu tenho mais de uma oração. E aí não tem um quantitativo de orações. Sei lá, e são quantas no máximo? Três, quatro, não tem isso. É a junção de orações numa mesma frase, tá? Aí a gente passa para as questões 12, 13, 14 e 15, que são tirinhas. E aí a gente só vai conseguir visualizar bem se eu abrir a atividade. Aí eu já deixei a atividade aqui, ó, para que a gente pudesse dar uma olhadinha na tirinha, tá? A gente pudesse olhar junto. Vamos lá. Vou pular essas partes aqui e vou para das tirinhas, que é a atividade mesmo, tá? Aqui, ó. Aí tem assim. É a mesma tirinha, eu acho. Uma mesma tirinha vai se repetir, né? Mas vamos ver primeiro essa daqui, que é a 12. Deixa eu ver se tá certo. Tá, a 12. Diz assim: Olha, este é o mundo. Está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre.
Mafalda, sempre com humor bem sarcásticozinho, gente. Sempre importante, bem pontual, cirúrgica. Mafalda é maravilhosa. A pergunta é, nas duas primeiras tiras, quadros, temos que tipo de frase? Gente, ela está perguntando, ó, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Então, qual é o tipo de frase que se repete nos dois quadros? Interrogativa. Ô, tia Laís, mas você há de concordar comigo que tem o primeiro diz, olha, este é o mundo, tá? Tem essa primeira frase. Por que foi desconsiderada? Porque ele quer saber a frase que se repete, se só tem uma opção. Então, o tipo de frase que se repete é a interrogativa, gente. Porque tanto tem no primeiro quadrinho como tem no segundo, tá? Bem, acabaram de ouvir o panorama mundial. Mafalda, você pegou os meus cremes, só os de beleza, tá? Aí, beleza. Que tipo de frase o locutor do rádio expressou? Locutor do rádio é aquele que está falando no rádio, que é o primeiro quadrinho, né? Vem a fala ali, o balão tá ligado ao rádio. Tá. Acabaram de ouvir o panorama mundial. Ponto final. É uma frase o quê, gente? Declarativa. Não está exclamando nada, não está passando sentimento de sensação, não está fazendo uma pergunta, não é imperativa, porque não está dando ordem nem fazendo pedido. Simples assim, está declarando algo, o que aconteceu, dizendo algo, tá? Aí a gente tem, tá certo, gente? Que tipo de frase a mãe de Mafalda expressou? Mafalda, você pegou os meus cremes? Ela fez uma pergunta, portanto, direta, inclusive, porque está com interrogação, interrogativo. Tá? E por último, a frase expressa por Mafalda é nominal ou verbal? Só os de beleza. Cadê o verbo? Não tem. Portanto, nominal. Só na fala de Mafalda, tá, gente? Que é o último quadro. Deu para entender tranquilo? Tá? Beleza. Então, a gente começou com a primeira correção, deixa eu só me ajeitar aqui, com a primeira correção da atividade passada para casa. Agora a gente passa para o simulado. Esse primeiro momento, ele é todo de correção, tá? E esse é o simulado. O simulado, eu quero mostrar primeiro o rendimento para vocês, dizer que eu fiquei extremamente feliz com esse simulado, vou explicar por quê, tá? O pico ali do gráfico que vocês estão vendo, eu acho que vocês estão visualizando aí agora comigo, o pico do simulado, ou seja, o ponto do gráfico maior, foi justamente nas pontuações mais altas, né? Então, muitos alunos que fizeram, boa parte deles acertaram 9 ou 10 de 11 pontos, né? E a maior coluna é justamente na de mais acerto. Primeiro ponto que eu fiquei muito satisfeita e muito feliz. Infelizmente, ninguém gabaritou. Segundo ponto é que muitos alunos que eu tenho mais novos, eu tenho alunos na turma, por exemplo, da tarde, eu tenho duas alunas que elas são quarto ano, gente, ainda. Quarto ano. Tá? A maioria de vocês ou são quinto ano ou são sexto. Então, eu tenho alunos mais novos, que independente de ser quarto ano, né, é mais novo. E boa parte desses alunos que estavam apresentando mais dificuldade, porque naturalmente não viram todos os assuntos na escola, são mais novos e tal, eles tiraram uma boa pontuação. A média deles está dentro aqui desse 8 a 10 pontos, que foram as pontuações maiores. Então, eu fiquei muito feliz, né, que até aqueles alunos que estavam sentindo um pouco de dificuldade assim, em se adaptar, porque as interpretações de texto para eles são mais difíceis, eles se deram bem. E a pontuação, de uma maneira geral, gente, foi muito boa. A gente teve aqui dois alunos, né, que não foram nada bem nesse cenário. Lembrando que isso que eu estou falando de nada bem é com relação à pontuação, tá? Esses alunos, eles não foram nada bem, mas é uma oportunidade, inclusive, de tirar dúvida, de perguntar e de entender, né? De olhar novamente a atividade, certo? A questão mais errada com frequência foi a questão 11. Então, naturalmente, eu vou corrigir a questão 11. E se vocês tiverem mais perguntas para fazer,
sobre outras questões, vocês podem perguntar, como vocês já sabem, pelo bate-papo. Certo? Tranquilo? O Sebastião já colocou que é o sexto quesito. Não é o sexto, Sebastião? Tu botou 6, não é isso? Sexto, sexto. Esse 6 que você colocou, Sebastião, da correção? Camilinha, meu amor, seja bem-vinda. Bem-vinda de volta ao CPLR. Espero que você esteja me ouvindo, que esteja me vendo. Ative aí sua câmera assim que você puder. Venha participar conosco. Eu estou fazendo uma correção de um simulado. Eu estou fazendo uma correção de um simulado que eu apliquei na última aula, que foi terça-feira, tá? Então não se preocupa que tu vai ficar um pouquinho voando, mas já já tem assunto novo, tem outras coisas aí, tu se situa de novo. Beleza? Camilinha já foi minha aluna, gente. E por isso que eu estou dizendo, bem-vinda de volta. Sim, Lília. Não, quer dizer, na I2 não tem, só tem na I1, alunos do quarto ano, tá? Beleza, vamos lá, gente, vamos lá. Vamos para o 11º. Eu vi seu comentário, Alice. Vamos tentar entender esse 11º aqui, porque a resposta é essa, tá? Tem cascas de banana. Tá até na gravação, essa minha fala tá até na gravação da turma da tarde. Vamos lá. Diz o seguinte, 11º, tá, diz assim. Vamos lá. Leia o fragmento abaixo e marque a opção correta. Lembrando que se o texto tem reticências no início, significa que tem mais parte desse texto que foi retirada e só foi colocado aí o que importa para a nossa interpretação. Beleza? Então percebam aí que tem as reticências no início, normalmente ela vem entre colchetezinho, que é um quadrado, indicando tem mais texto antes. E tem mais texto depois, mas o que importa para a gente é essa parte que está aí. O diálogo e o repasse de informações adequadas são muito importantes para a formação das crianças e para a conscientização de todos nós. Perdão. E para a conscientização de que todos nós devemos cultivar hábitos de higiene diariamente, como forma de nos prevenirmos de diversas doenças. Vamos lá. O texto está passando para a gente que dialogar com as crianças e repassar informações adequadas são tão importantes para elas que estão em processo de formação, quanto para nós mesmos, adultos que estamos falando, né? A gente subentende que quem está falando com a criança é um adulto, dando essas informações. Mas é importante para quê? Prestem atenção. Esse é o grande quê da questão aí. Mas é importante para quê? É qualquer tipo de conversa e diálogo de informação adequada que deve ser passada, não, com relação aos hábitos de higiene diário. As crianças, para que elas tenham hábitos de higiene diários, tanto elas quanto os adultos, elas precisam estar nesse constante diálogo e repasse de informações adequadas, tanto do adulto para o adulto, quanto do adulto para a criança. Tá? Isso é o que o texto está trazendo, como forma de nos prevenirmos de diversas doenças. Então, o foco é, vamos evitar doenças. Por meio de quê? Hábitos de higiene diários. Como é que vai ser feito isso? Um diálogo e um repasso de informação adequada, que vai servir tanto para as crianças, né, como para a conscientização de todos nós. Todos nós quem? Seres humanos. Crianças, adultos, velhos, todos. Tá? E aí, a pergunta diz: o texto fala sobre. Ô, tia Laís, vê só, essa pergunta é ampla, né? Porque o texto fala sobre muitas coisas. Ele fala sobre se prevenir de doença, ele fala sobre hábitos de higiene diário, e ele fala sobre esse repasse de informações adequadas e do diálogo, né? Para conscientizar as crianças e as pessoas de uma forma geral. Né? Ele fala de 3 coisas, tia Laís. Tá, mas essas 3 coisas têm um objetivo de quê? Vamos entender o texto primeiro, tá? Porque se a gente for considerar o texto fala sobre, todas as questões aí são possíveis de estarem certas. Quando ele diz o texto fala sobre, gente, é sobre de uma maneira geral, global. É como se ele perguntasse qual é o tema central desse texto. É a mesma pergunta. Porque o texto fala sobre, como eu já mencionei anteriormente, é muito amplo. Ele fala sobre 3 aspectos importantes que estão interligados pela precisamos ter higiene diária, hábitos de higiene diária, para evitar a doença. E como é que a gente vai fazer isso para ter esse hábito? Diálogo e conversa.
sobre informações adequadas e importantes, tá? Então, a gente teria que procurar, gente, uma resposta que englobasse isso que está sendo dito, o máximo do que está sendo dito. Então, vai existir aí, que é a grande casca de banana, vai existir uma resposta que vai ser mais completa do que outra. Esse é o que dessa questão. Antes de eu ir para as respostas, deixa a Alice falar. Fala, Alice. O único que eu errei foi dessa. Fia, Eu vi. Tô ouvindo. o texto ele não fala, tipo assim, sobre quais são os hábitos de higiene, Isso, né? não fala. Perfeito. Então, por que seria a letra A, então? Ó, os hábitos de higiene que devem ser adotados. Não, não foi a letra A, não. Foi a letra A? Oxente, a resposta está errada aqui, gente. Não, não é a letra A, Alice. E não estava desse jeito na outra. Calma. Tem alguma coisa errada nessa questão e nessa atividade. Peraí, só um minutinho. Que estranho, não apareceu assim na outra turma. Hum, só um minuto. E esse negócio às vezes é meio doido, viu, minha gente? E vai me deixar doidinha. Peraí, calma que eu chego já aí. Eu tô só olhando aqui os negócios. A letra certa é a letra C. Não é a formação e a conscientização das pessoas. Vou explicar por quê. A letra certa seria a letra C. Peraí, calma. Fala, Lilian. Enquanto eu vou ajustando aqui. Peraí, deixa eu entrar no arquivo. Eu estava um pouco bugada, porque você estava explicando, aí tudo bem. Aí a Alice falou letra A, e você, é letra A, e quando você estava dizendo letra A, e agora eu não lembro mais qual foi a alternativa que eu marquei. Aí eu fiquei, uai, será que eu acertei? Tudo Sei aqui. lá o que que eu fiz aí nessa prova. Eu não faço a mínima ideia do que eu fiz nessa questão. Oh, meu Deus do céu, calma, que eu inclusive vou ajeitar isso na base. Isso pode acontecer, gente. Do mesmo jeito que acontece às vezes com vocês, que vocês dizem, eu tenho, Laís, eu tenho certeza que eu marquei uma letra, né? É raro acontecer, mas pode acontecer. Quando a gente está gabaritando uma atividade aqui online, quando você desliza o mouse, ele pode marcar errado. E aí, mesmo tendo gabaritado certo, mesmo botando o gabarito da atividade, porque não sou eu que gabarito, né, gente? Essas atividades, elas já existem, eu já expliquei isso para vocês. Aí ele pode mudar a resposta aqui na marcação, entendeu? Porque do mesmo jeito que vocês marcam aí, eu preciso marcar aqui. Essa daqui seria a opção, ele pode marcar errado. Aí eu me assustei quando eu disse, "Ih, foi a A." Meu Deus, calma. Vamos lá. Ó, os hábitos de higiene que devem ser adotados por todas as pessoas. De fato, não poderia ser exatamente por isso, porque ele não fala sobre quais são esses hábitos, né, de higiene que devem ser adotados. Porque se ele falasse assim, o hábito de higiene que deve ser adotado é esse, lave as mãos, passe álcool, tá? Aí seria a letra A, e ele não fala sobre isso. As formas de prevenção de doença, ele diz como a gente deve se prevenir? Também não. O fato de não ser a letra A justifica o fato de também não ser a letra B, porque ele não mostra qual é a forma de prevenção. Se previna fazendo isso, isso. Então, ele não mostra formas. Ele não diz quais são esses hábitos. Os hábitos de higiene que devem ser adotados. Quais são eles? Eles falam? Não. Então, não seria a letra A. Aí sobra para a gente letra C e letra D. A importância do repasse de informações para a formação de pessoas, que seria a letra certa. Por quê? Prestem atenção. Eu vou chegar na D, tá? O diálogo e repasse de informações adequadas são muito importantes para a formação das crianças e para a conscientização de todos nós. Então, isso tudo é muito importante porque quando a gente recebe a informação de acordo com o texto, quando a gente recebe informações adequadas, corretas, quando há diálogo, que é o repasse, a possibilidade de repassar,
A gente está formando melhor as pessoas. Formando de que forma? Formando de modo que eu vou passar a desenvolver hábitos ou não, a partir dessas informações que eu recebo, tá? Então, a importância do repasse de informações é uma das coisas que ele fala no primeiro momento do texto, que é importante para formar essas pessoas que vão ter hábitos saudáveis e vão evitar a prevenção de doença. Aí, na letra D, ele fala a formação e a conscientização das crianças. Não se forma, são importantes para a formação das crianças e para a conscientização de todos nós. Então, não é a conscientização só das crianças, é de todos nós, segundo o texto. Perceba aqui que na letra D ele especifica dizendo que é a formação e a conscientização das crianças, mas o texto não diz isso. É a formação das crianças e a conscientização delas e de todos nós, porque a partir do momento que a gente ensina, a gente aprende. Então, a resposta mais adequada, sem casca de banana, porque a letra D tem casca de banana, seria a letra C. E é a resposta do gabarito. Agora, por que saiu letra A? Eu não faço ideia, tá? Não faço ideia mesmo. Deixa eu ver como é que ficou lá, que agora eu fiquei curiosa. Peraí, rapidinho. Eu tô achando estranho. Peraí. Depois eu vou ver isso com calma, para não atrapalhar a nossa aula, tá? Eu só estou estranhando um movimento aqui. Deixa eu atualizar. Ainda bem, minha gente, que eu faço essas correções com vocês aqui, porque senão eu não veria isso, porque para mim já estava o gabarito certo. 10, 10, 10. Não. Sabe qual foi a parte ruim agora? Eu atualizei. A parte ruim é que aqui para mim agora está aparecendo 2 alunos só, acertando 10 de 11. 2 alunos só acertaram, tá? Bem, mas eu vejo isso depois com calma. Vou tentar entender o que foi que aconteceu aqui. Só foi erro de marcação mesmo, tá? Bem, vou voltar aqui para o 11º com calma, tá, gente? Porque acabei falando muito, eu não estou entendendo e tal. Deu para entender o que eu expliquei? Alice, essa parte da letra D ficou clara na explicação que não é a formação e conscientização só das crianças, de acordo com o texto? A criança está inserida nesse processo, ela vai se conscientizar também. Então, a resposta que mais se assemelha ao que o texto traz, de maneira completa, é a letra C, que é importante o repasse de informações para formações de pessoas. E nessas pessoas inclui-se as crianças, porque é o que ele diz, de todos nós. Crianças e todos nós inclui as crianças. Tá? Bem, então esse foi o 11º. Gente, dúvidas? Cadê? Sebastião, tinha colocado o sexto, era o sexto mesmo, Sebastião, daqui eu não tinha nada a ver. Sebastião. E alguém tem mais alguma dúvida em alguma questão? Lembrando que é de obrigação de vocês anotarem, registrarem as dúvidas, gente. Teve gente da tarde que teve dúvida nessa, daqui, ó, do terceiro. Perguntaram sobre o terceiro. E o terceiro é uma questão estritamente semântica. Como assim, tia Laís? O que é isso mesmo? Uma questão que é semântica, ela vai exigir que você conheça ou que você consiga, a partir do contexto, identificar o valor de sentido de uma palavra. Tia Laís, tu tens alguma dica para questões assim? Porque, por exemplo, quando cair uma palavra que eu desconheça, porque pode acontecer numa prova, né? Pode e vai. Tá? Pode, tanto pode que em algum momento vai acontecer isso. Quando cair uma palavra que eu desconheço, a primeira coisa que eu devo fazer é o quê? Ler o contexto que ela está inserida para tentar subentender ali. Você pode até não saber a palavra, uma palavra que vá ter o mesmo sentido, semelhante, né, que represente de fato esse valor denotativo dessa palavra, do dicionário. Você pode até não saber. Mas a dica é vocês substituírem essas palavras que eles dão como opção no contexto, para ver a que mais se encaixa, a que mais faz sentido, gente. Só existe essa forma de fazer. Se alguém que fez essa prova, aí, quando foi fazer, conhecia a palavra prezar, já tinha ouvido falar de prezar, essa pessoa vai ter facilidade de responder. O problema é para os alunos que não conhecem, que nunca viram essa palavra. Aí entra a dica que eu estou dando, né? Deve ser feito o quê? Primeiro, eu releio o trecho, que é o que a gente vai fazer agora. Segundo, eu tento substituir essas palavras. Então, eu tento colocar amistoso
Tia Laís, o problema é esse. Nem amistoso eu sabia o que era. E aí eu marquei amistoso por marcar. É um exemplo, tá? Marquei amistoso por marcar porque eu não sabia nem o que era preso nem amistoso. Eu digo, deve ser isso aqui, tá? Esse é outro problema. Muitas vezes, nas provas, eles podem colocar nas alternativas palavras que vocês também não conheçam, gente. E o que é que eu posso fazer para melhorar isso, Laís? Enquanto vocês não chegam no dia de fazer a prova, vocês podem ampliar vocabulário. Ler mais, estar mais atento às novas palavras, fazer um mini dicionário particular, tá, gente? A estratégia para esse tipo de questão são essas que eu dei agora, tá? Mas pode acontecer, por exemplo, eu sou Joaquina, estou fazendo essa prova real, né, num concurso, e aí caiu essa palavra presam. Eu li e reli, não consegui entender muito bem o que ela significava. Eu até entendi o contexto todo, mas eu não entendi muito bem essa palavra. E aí eu tentei fazer substituição, também não deu em nada, porque eu não conheço essa palavra. E aí eu vi a palavra amistoso, não conhecia, eu disse, rapaz, eu estou achando que é amistoso. E aí eu chutei, errado, mas chutei, tá? Se eu, como Joaquina, conhecesse o que é presam, eu saberia qual era a letra certa naturalmente. Se eu já ouvi essa palavra, se essa palavra é uma palavra familiar para mim, tá? Então, nesse tipo de questão, isso vai acontecer. Fala, Lilian. Tia, eu lembrei, quando você falou de assim, cair palavra nas alternativas ou na questão que você não entende, já aconteceu 2 vezes comigo. A primeira foi quando eu estava fazendo a prova experimental do. Eu acho que foi do militar, não lembro se foi do militar ou foi do EAR, a experimental. Caiu a palavra júbilo, eu não sabia o que que era. Alegria, contentamento. Até hoje eu não sei direito. Eu amo. Aí caiu lá, eu voltei. Aí eu errei. E a outra vez que aconteceu foi um simulado que teve na minha escola. Aí eram 15 questões de português. Quando chegou, tio, eu acertei 14 de 15. Por conta de A uma única- questão dessa. Por uma questão. E sabe qual foi a questão? Ah, Uma que eu não entendi nada, porque a alternativa certa foi uma frase lá que eu não entendi o sentido da frase. Aí eu vi todas as alternativas, essa foi a única que eu não entendi o que estava dizendo. Chutei qualquer uma, era que eu não estava entendendo. eita, Lilian. Olha, excelente teus compartilhamentos. Esses compartilhamentos que Lilian fez agora, né? Eles são tão importantes, gente, porque quase toda prova vai cair uma questãozinha de semântica assim. Eles vão botar um texto, você vai até compreender o todo do texto, mas vai ter um trechinho lá que vai ter uma palavrinha diferente, um português mais rebuscado, que você não conhece, não é uma palavra do dia a dia. É justamente essa palavra que ele vai retirar junto de um contexto para te perguntar em alternativas. Então, esse tipo de questão aí não tem para onde correr. E as únicas formas de tentar fazê-la é desse jeito, gente. É desse jeito, tá? Por isso que eu digo, leiam e leiam muito. Ler é a melhor maneira de aprender, porque quando a gente lê, a gente amplia vocabulário. Então, a gente vai se deparar com várias palavras durante o nosso processo de leitura que a gente não conhece e que a gente vai buscando, vai aprendendo, aí, eita, essa palavra significa isso, e a gente vai ampliando o vocabulário da gente dessa forma, tá? E fora isso, conseguir interpretar palavras a partir dos contextos também. Isso é exercício, vocês vão exercitando isso. Eu vou corrigir esse terceiro com vocês. Fala, Sebastião. Ô tia, também eu tive uma situação que nem essa, que na prova, era prova de tinha uma que era prova de geografia, outra que era de português. Tia, a prova de geografia tinha uma palavra ali que eu não entendi, aí eu fiz qualquer uma. Errei. Tá, desenvolvi uma técnica para não errar mais. Eu vejo todas as alternativas, vejo qual é que mais faz sentido. Se Sim. nenhuma fizer sentido, eu marco que eu não sei que eu não sei o que significa. É uma forma de chutar. Tudo bem, tá? E Se não tipo, vai saber bem. eu fiz isso, tipo, na prova hoje que eu fiz, que era uma de eu fiz hoje, deixa eu lembrar. Eu fiz uma de geografia e uma de filosofia. Eu fiz uma de filosofia. E acho que acertei. É uma forma de chutar, né? Lembrando que a gente vai tentar fazer, né? Que o que eu aconselho é. Ui, meu Deus, foi sem querer. O que eu aconselho é fazer esse processo de substituição de palavras que eu estou explicando para vocês aqui. Mas, gente, se não souber de jeito nenhum, vai ter que chutar. E cada um vai ver uma forma, né? Vai ter um método. Vamos lá.
O proprietário do negócio sabe que os clientes gostam de ser bem tratados, né, gente? Todo proprietário sabe disso, né? Se eu sou dona de uma loja, se eu sou dona de um salão de beleza, se eu sou dona de qualquer coisa, que eu sou proprietária daquele negócio ali, eu sei que meus clientes vão gostar de ser bem tratados, obviamente. As pessoas que eu vou receber para vender o meu produto ou serviço. E tem pessoas que prezam por uma boa imagem pessoal. O que é prezar por algo, tá? Se você preza, você gosta, você respeita, você cuida, que é a parte das palavras, das opções que ele dá, tá, gente? Porque ele poderia substituir esse cuidadoso aí por uma outra coisa, tá? Então, e de pessoas que prezam, ou seja, de pessoas que têm cuidado para essa boa imagem, para passar essa boa imagem, que tem respeito pelas outras. Então, eu poderia dizer assim para vocês, gente, eu prezo muito pela minha saúde. O que é que eu quero dizer com isso? Eu cuido da minha saúde, eu respeito o meu corpo, eu respeito os meus limites. Prezar isso. Eu prezo pelos nossos encontros aqui, toda terça e quinta. Ou seja, eu gosto de estar com vocês, é importante para mim. A partir de cada contexto que eu coloco essa palavra prezar, eu posso ter uma palavra diferente, tá? Mas que quer dizer a mesma coisa, é algo positivo, que é cuidado, que é respeitado, que é benquisto. É isso que significa. O que seria amistoso aí, que seria uma palavra também que vocês poderiam não conhecer, pelo menos não todo mundo, né? Alguém pode conhecer, outras pessoas não. Amistoso tem a interpretação, tem a primeira interpretação ligada ao esporte, eu acho que vocês... Ó, a Sebastião falou isso hoje. Sebastião falou, tia Laís, eu perdi um amistoso, porque eu estava em Recife, não foi? Então, o amistoso é um jogo, tá? Entre times que não está valendo, não é um campeonato. É só tipo um teste para ver como esses times estão, tá? É tipo um jogo amigável, se é que vocês entendem. É lógico que um vai ganhar, o outro vai perder. Massa. Todo amistoso tem isso também. Mas não é aquele jogo valendo, aquela coisa, tá? Então, vamos supor que eu sou de uma equipe de vôlei e a Alice é de outra equipe. E aí, antes da gente jogar a Vera, valendo mesmo, a gente diz, vamos fazer um amistoso para ver como é que a gente tá? E amistoso também significa uma relação amigável, saudável, tudo que é saudável, tá? Nesse caso, o saudável dos times aí é justamente que não vai ter aquela competição acirrada, aquela coisa louca. Eles só estão vendo como é que eles estão. Se ganhar, não vai ser assim, a gente é o melhor e está definido isso. Não, vai ter ainda o jogo real, tá? Então é isso que é amistoso, que não se enquadra nesse contexto, né? E aí as outras palavras vocês conhecem, curioso e carinhoso, que não tem nada a ver com o sentido do contexto acima, tá? Fala, Sebastião. Ô, tia, os amistosos são feitos para ver, para testar o físico dos jogadores e ver Também. como eles estão. É um teste, porque, tipo, teve um amistoso que foi. Eu não sei, eu não me lembro que séries foram, mas teve um jogador que estava se saindo mal no amistoso. Aí ele foi retirado, foi para o banco de reserva, no jogo definitivo, que valia o campeonato daqui. Aí, é, e aí, o jogador que entrou no lugar desse que estava no banco fez o gol da vitória. Exatamente. Então, E deu a passagem pra gente para semifinais, só que nas semifinais a gente perdeu. isso, porque o amistoso não é o jogo definitivo, que é exatamente o que eu tinha dito isso antes, tá? E aí ele aproveita e vê como esses atletas estão, exatamente. Beleza, gente, mais alguma questão? Eu fui para esse terceiro porque foi uma questão de dúvida de boa parte dos alunos da tarde e eu acho importante, tá? E eu queria reforçar isso, passar para vocês isso, que questões de semântica sempre vão cair, tá? E ensinar alguns critérios aí de como vocês podem tentar chegar o máximo que vocês consigam na resposta certa. Porque realmente, quando a gente desconhece a palavra, é mais difícil, tá? Faz parte do processo. Nada, ninguém colocando nada. Então, beleza, eu vou seguir, tá? Depois eu vou reencaminhar para vocês, eu vou entender aqui o que foi que aconteceu com esse 11º, de fato. Porque, como eu tinha dito, já não estava assim, certo? Mas não estava assim quando eu corrigi na tarde, né? Eu vou entender o que foi que aconteceu aqui no sistema e vou reencaminhar para vocês, mas de fato é aquela letra que a gente viu, tá? A letra A não está correta. Bem, a gente passa agora, deixa eu fechar aqui, para o assunto novo. E
E os assuntos novos que nós vamos trabalhar hoje são conjunção e preposição. Lembrando que a gente estudou até então artigo, substantivo, adjetivo e interjeição. Foram as 4 classes de palavras que nós estudamos, são 10. Hoje a gente vai ver de uma maneira mais superficial 2 e de maneira mais detalhada uma só, pelo tempo, tá? Ao final eu libero a interpretação de texto do dia, que é uma interpretação de tirinha, como eu já expliquei, e é isso que temos para hoje. Deixa eu só ir fechando aqui, gente, para não me confundir. Tudo certo, beleza. O material que eu vou compartilhar com vocês agora, ele está já disponível na nossa agenda de hoje, no Classroom, tá? E, pelo que eu estou vendo aqui, ele já está todo riscado, que eu esqueci de apagar. Estava na turma da tarde e acabei não apagando. Mas vamos lá. Vamos lá. Conjunção e preposição. Primeira pergunta que poderia passar na cabeça de vocês. Primeiro questionamento. Professora, por que 2 classes de palavras de uma vez só? É porque a gente não vem estudando uma por uma, né? Só que essas 2 classes de palavras, elas são 2 classes de palavras bem afins. É como se elas fossem irmãs, tá? Umas irmãs quase gêmeas, que têm as suas diferenças, mas elas são muito parecidas. E a gente vai entender por quê, certo? Então, para que vocês não fiquem confusos, eu trabalho em uma classe toda. Quando eu for ver a outra, que eu estiver dando a outra, vocês ficarem, mas isso não é a outra, não é igual a outra, mas qual é a diferença? Eu resolvo sempre, eu escolho sempre trabalhar essas 2 classes simultaneamente, explicando qual é a diferença entre elas, mas primeiro, de todo modo, a gente vai ver uma, depois a outra. Mas eu já vou falar geral das 2 agora, tá? Vamos lá. Para que servem as conjunções e as preposições? As conjunções e as preposições, elas servem única e exclusivamente para ligar palavras. São elas que dão o elo da frase. Eu pego palavras, eu pego um substantivo, um adjetivo, um pronome, um verbo. Para eu ligar isso, eu uso o quê, gente? Conjunção e preposição, tá? A gente vai ver que é mais comum, preste atenção nas dicas, a gente vai ver que é mais comum as preposições ligarem palavras e as conjunções ligarem orações. Laís, o que é oração mesmo? Estudo da aula passada. Oração são frases que têm verbo, que a gente fez a correção ainda há pouco da atividade, tá? Então, é muito comum que a conjunção esteja no meio aí de orações, de frases que têm verbo. E é muito comum que as preposições, elas liguem palavras. Mas as 2 servem para ligar. E pior, as 2 são muitas, tem muitos tipos, tá? Especialmente as conjunções são muitos tipos, não dá para decorar, tá? Inicialmente não dá para decorar, com muitos valores diferentes, e elas são pequenininhas, são classezinhas pequenininhas, são palavras gramaticais que, fora do contexto, não tem sentido nenhum. Imaginem vocês que eu chegasse do nada para Camila e dissesse, Camila, di, e fico muda. Aí Camila vai dizer, di o quê? Estás querendo dizer o quê, professora? Eu vou dizer, nada, di. Aí ela, né, prontamente vai dizer, ó, tia Laís, não está num dia legal, porque assim, Di não está falando nada. Ô, professora, a senhora está entendendo que não está comunicando nada? Eu vou dizer, Di! Ela vai dizer, essa está doida de vez. Ou eu chego para Lilian e digo assim, Lilian, fico muda. Lilian prontamente vai perguntar, com o quê, professora? Esse com é de quê? Aí eu vou só repetir, gente, com. Não tem sentido. Professora, se a gente for parar para pensar assim, nenhuma palavra tem sentido dito sozinha, né? Quando a gente fala essa palavra sozinha, não tem muito sentido. É verdade. A gente sempre precisa de outras palavras, né? Para estabelecer uma comunicação mais objetiva, uma comunicação clara. É verdade. Mas veja a diferença de eu dizer, chegar para Nicolas e dizer, Nicolas, mãe. Gente, continua sem sentido, porque eu estou só jogando uma palavra, beleza? Eu tenho consciência disso, que ninguém aqui é doido. Tá. Eu digo mãe para Nicolas, Nicolas vai dizer certo, mãe qual? A minha, a tua, que mãe? Mas ele já pensou em alguma coisa, já existe um significante, existe o significante, que é a palavra mãe, perdão, mas já existe um significado, que é uma mulher, que é mãe de alguém. Mas di significa o quê, gente? Di. D mais I, mais o E, né? Que a gente chama de. Nada. É isso que eu quero explicar como palavra estritamente gramatical. Ela não tem um significado.
Ela não tem uma representação que você imagine. Eu chego para Guilherme e digo, Guilherme, jogar. Eu estou dizendo uma palavra solta. De todo modo, o Guilherme vai ficar um pouco sem entender. Jogar o quê? Mas ele vai entender que é uma ação de jogar, que é pegar algum jogo e brincar e se divertir, ou aprender com aquilo ali. Por mais que eu não fale mais nada, ele vai criar ele vai lembrar de um jogo. Mas se eu chego e digo o Ezinho, que a gente chama I aqui, a gente não diz E, a gente diz I, né? Que é o E, que é a conjunção. Paulo e João, é o Ezinho. Se eu, se eu não digo Paulo e João, eu digo só o I, qual é o significado? Nenhum. Vocês vão estar estudando essas classes agora e vocês vão dizer, isso aí é uma conjunção. Vocês vão aprender. Isso aí é uma preposição. Vocês vão aprender isso, mas qual é o valor de significado que essas palavras têm? Nenhum. Nenhum. Então, é uma palavra estritamente gramatical. As duas são assim. Lembrando que eu estou falando agora do geral. Aí vocês devem estar pensando agora, beleza, professora, vê só. A gente está estudando conjunção e preposição. Essas palavras, elas são estritamente gramaticais. Elas só vão ter sentido se elas estiverem num contexto, ligando coisas. Isso. Elas são pequenininhas e são muitas. Ô, professora, como é que eu vou diferenciar uma da outra, criatura? Porque quando eu estiver lá na frase, que eu ver um negocinho pequenininho ligando palavras, eu vou achar, eu não vou saber, porque são tantas. Para uma mesma finalidade, tem tantas conjunções, por exemplo, tem as conjunções explicativas, aí tem um monte. Tem as explicações aditivas, aí tem um monte. Professora, como é que eu vou memorizar isso? Calma. Por isso que eu trabalho as duas juntas. Então, primeiro, a gente começa estudando as preposições. Por que primeiro a gente começa estudando as preposições? Tem um objetivo, aí tem um sentido. Porque as preposições essenciais a gente consegue memorizar. Sério, professora? Quem foi que disse? Eu não vou conseguir memorizar, né? Isso aí tudinho, é? É. E eu vou mostrar para vocês que vocês conseguem memorizar através da musiquinha que eu vou cantar agora, que vocês vão ver. Alguém já deve conhecer aí essa musiquinha. Algum outro professor já pode ter ensinado, tá, gente? E aí, cada professor ensina com uma forma de cantar diferente, mas o importante é você memorizar essas benditas. Se foi com a professora X que lhe ensinou, se vai ser comigo, com quem é que vai ser, não importa. Só importa a memorização. Porque o que não for preposição, depois que a gente entender bem o que é preposição, o que não for preposição já é o quê, gente? Conjunção. Fica muito mais fácil. Porque conjunções são muitas. Eu vou mostrar, eu vou comprovar tudo o que eu estou dizendo. Então, essas são as preposições essenciais da musiquinha que eu vou cantar agora. Eu vou mandar essa mesma coisa que eu vou cantar aqui para vocês no grupo. Eu mandei para o grupo da tarde do WhatsApp, vou mandar para o nosso grupo, tá? E é isso. E vai estar aqui também na gravação, vocês podem assistir a aula gravada depois, tá? Professora, por que se chama preposição essencial mesmo? Porque todas as vezes que essas palavrinhas que a gente vai aprender a música agora estiver ligando palavras, todas as vezes que elas estiverem ligando palavras, elas são preposições. Essencialmente, essas palavras são preposições. Quando estiverem ligando palavras, tá? Essas mesmas que estão aqui são essas, tá, gente? Eu só organizei aqui por conta da musiquinha, beleza? E a musiquinha é assim. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, pé, sem, sob, sobre, trás, sem, sob, sobre, trás. O refrão repete 2 vezes, só para memorizar, gente, só a musiquinha. Tia Laís, eu já memorizei, eu preciso ficar repetindo o refrão na minha cabeça? Não, é só uma repetição, é só uma musiquinha. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, pé, sem, sob, sobre, trás, sem, sob, sobre, trás. Tia Laís, eu não gosto muito desse ritmo, não. Quero cantar no rock loucão, que é o que eu gosto de ouvir. Vai dar no mesmo. É só você pegar a base, tá? E colocar a mesma coisa. Tia Laís, eu gosto mais rápido. A, ante, depois até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, pé, sem, sob, sobre, trás. Não importa a forma que você, depois que pegar essa base, que eu vou mandar para o grupo, e vai estar aqui gravado, na aula. Depois que você pega a base, gente, é só o intuito de memorizar. Eu, por exemplo, quando eu quero lembrar das preposições, eu não fico na minha cabeça, ante, após, até. Não, eu já penso, ante, após, até,
Tá vendo? Eu já penso falado, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, pé, sem, sob, sob, trás. Então, depois que você aprende, que você decora, vamos dizer assim, você não vai precisar ficar cantando a musiquinha. A musiquinha é só para dar esse momento da memorização. Beleza? Essas são todas as preposições essenciais. Primeiro esclarecimento importante, que ela diz que danado é esse pé aqui, porque é o pé da gente? Não, né, gente? Porque pé se escreve assim, né? Com acento não é. Tá? Não é pé. E que danado é esse pé que ela diz, que está aí junto do por, está entre parênteses e tal. Pé é a antiga forma de por. É pouco usado, inclusive, quase nunca usado. É uma forma obsoleta, antiga, dessa preposição por, tá? Utilize porque é tão fácil, já que não é muito usado. Porque pode cair algum texto antigo numa prova, por exemplo, aí cai essa preposição nesse formato e você vai ficar, meu Deus, eu não estudei isso não. Que danado é pé, tá? É só por isso. Por isso que ele vem adicionado aí, ó. Olha como eu canto. Com, contra, de, desde, entre, para, perante, por pé. Eu lembro assim, ó, por vem de pé. É uma coisa assim que eu lembro, né? Entre, para, perante, por pé. Não é? Entre, para, perante, por pé. É só para eu lembrar que ela existe, ou que ela já existiu, e que pode cair algum texto antigo. Tá? Primeiro esclarecimento. Segundo esclarecimento importante, sob e sobre. Tem várias funções. Uma deles, em que uma dessas funções que eu uso sob e sobre, é para colocação, para posição, para lugar, tá? Então eu digo assim, ó, o gato está sob a mesa, é porque ele está embaixo. Se o gato está sobre a mesa, vai dar problema, porque lugar de gato não é na mesa, né, gente? Em cima é. Mas se eu disser que ele está sobre, ele está em cima. Se eu disser que ele está sob, ele está embaixo. Então eu digo assim, gente, a garrafa está sobre a minha mão. Alguém aqui já ficou sobre o sol? Não, né? Senão teria morrido, né, gente? Derretido, né? Então a gente vive sempre sob o sol, sob a lua. Laís, os astronautas já podem ter ficado sobre a lua, é verdade. Acima da lua. Só eles que já foram lá, não é verdade? Mas a gente, meros mortais, civis, pessoas comuns, nós ficamos sob a lua, sob a luz da lua, a gente fica embaixo. Se ela ir sob e sobre só serve para isso, não. A gente vai ver é, os vários valores que eles têm. São muitos valores, gente, que cada preposiçãozinha dessa pode assumir. Lembrando que esses valores, eles só são assumidos num contexto. Se eu perguntar assim, olha, Sebastião, o que é que significa sob? Aí ele vai dizer, eu preciso de um contexto, Laís. Porque sob é uma palavra gramatical, é uma preposição só. Não tem valor, gente, de sentido. Mas quando eu digo, o gato estava sob a mesa, aí Sebastião vai dizer, tia Laís, sob nessa frase indica lugar. Ele estava abaixo da mesa. Aí ele vai ter respondido corretamente. Foi isso que eu falei inicialmente sobre essas palavras serem estritamente gramaticais, gente. Elas só têm sentido quando elas estão no contexto. Vê a diferença. A toalha está sobre a mesa. Está em cima, não é verdade? Tranquilo, pelo que eu expliquei? Sobre a mesa em cima, né? E aí eu digo assim, Lilian, eu vou falar sobre matemática hoje. Sobre agora não tem nada a ver mais sobre com relação a ser em cima. Tem nada a ver sobre ser em cima. Agora, vou falar sobre matemática, estou dizendo que a matemática está sobre alguma coisa? Não. Eu estou querendo dizer que é o assunto que eu vou falar. Então, a toalha está sobre a mesa é lugar. Eu vou falar sobre matemática, o sobre agora já tem um outro valor, que é assunto. É o assunto que eu vou falar. Cada preposição, a partir do contexto que ela está, tem um valor novo. A gente chama isso de valor semântico. Lembrem, gente, esse nome, valor semântico, vai se repetir. Inclusive, pode cair na prova. Qual é o valor semântico da expressão destacada? Ou seja, qual é o sentido? É isso que significa valor semântico. Tá? Vamos lá. Fala, Lilian. Ô tio, estou com uma dúvida. Porque sob é embaixo, sobre é em cima, não é mesmo? Então, por que que o ditado é está tudo sob controle? Está tudo abaixo do controle? A pessoa não está com controle nenhum?
Não, a pessoa está com controle. Calma. Sentar, tá me entendendo tudo certo, tá? Esse meu legal cadê que tu falasse o quê? Sobre em cima, sobre embaixo. Está tudo sob controle. Por que não está tudo sob controle? Porque não é o assunto que você vai falar, nem algo que está acima nem abaixo, tá? O que significa que sob aí tem outro significado? Quem é que pode me dizer? O que é que poderia significar? Interpretando a frase, está tudo sob controle. Qual é o valor de sob nessa frase? Adorei, Lilian, teu exemplo. Gostei demais. Muito mesmo. Não é está tudo sob controle, não é está tudo abaixo do controle. Até porque está tudo sob controle, está tudo bem, não é assim? Qual é o valor de sob aí? Quem é que me diz, interpretando a frase? Está tudo sob controle e está tudo bem. Quem é que pode pensar em um outro contexto que a gente usa sob? Lilian lembrou de um, está tudo sob controle. Ninguém? Nadinha de nada? Quem é que pensa numa outra frase? Numa outra frase que tenha também o sob. Sobre, eu já dei vários exemplos, que é a parte de estar no lugar de cima e sobre um determinado assunto. Vocês vão pensando e eu vou continuar explicando, certo? Que eu quero que vocês cheguem a essa resposta junto comigo. Toda resposta que o professor dá, a capacidade de vocês memorizarem essa resposta é muito menor do que se vocês chegarem lá, se vocês forem protagonistas do próprio processo. Oi. Não vou deixar vocês saírem daqui sem dizer, tá, Lia? Nem se preocupa, mas eu só quero que vocês pensem um pouquinho mais. Pode ser uma frase qualquer que tenha também sob. Pensa uma frase, tipo, você trouxe uma do nada. Tá tudo sob controle. O que mais que eu posso usar no dia a dia a palavra sob? Foi esse meu pedido, para a gente tentar igualar. A gente chega lá rapidinho, tá? Vão pensando e vão colocando aqui no bate-papo para mim. Aí, eu estou sob seu ombro, nesse caso, dá uma ideia de lugar, mas não está errado, não. Tá? Então, sob você está abaixo do ombro dele mesmo. E sobre é acima, tá? Mas vamos lá, a gente vai chegar lá, não se preocupem, não. Vou voltar nesse ponto já. Vou deixar vocês com essa pulguinha atrás da orelha. Bem, eu queria explicar assim, geralzão, mas antes, gente, eu queria mostrar para vocês, apesar de que eu já apresentei, eu fui muito ansiosa hoje, fui muito rápida. Eu já apresentei as preposições essenciais, já cantei musiquinha em tudo, vou cantar mais algumas vezes aqui ainda durante a aula, né? A gente ainda tem meia hora de aula. Mas antes eu queria comprovar para vocês que vocês já conhecem naturalmente, gente, essas preposições. Vocês já usam nas frases. Eu vou para a praia, para. Se ela, olha, existe uma diferença, né, entre para, preposição, e para do verbo parar, né? Mas se escrevem do mesmo jeito, porque são homônimos, né? A gente estudou homônimos também, né? Então, se eu olho para Nicolas e digo, Nicolas, para, aí é verbo. Eu estou querendo dizer para ele ficar parado. Isso tem nada a ver com preposição. Mas se eu digo, ó, Lilian, vou para a casa de Carol. Eu não estou falando do verbo parar, eu vou para a casa de Carol. Então, para a preposição. Beleza? Então, tá dando para entender? Outra preposiçãozinha que vocês poderiam confundir. Cadê? É o para, por. Por, tá? Existe por verbo, que é com acento circunflexo, e tem o por preposição, que é sem nada. Gente, eu vou pôr essa garrafa aqui em cima. O que que eu tô querendo dizer? Eu vou colocar. Aí tá, tem um acentozinho nesse por. Mas se eu digo assim, gente, eu vou por um caminho que seja mais curto. Por um caminho. Preposição. Tá dando para entender, gente? Se eu vou por um caminho, por indica lugar. É assim que a gente vê. Se eu vou para a praia, eu vou para um lugar. Para também indica lugar. Então, se está tudo sob controle, o que é que significa?
Se eu digo que a garrafa que a Alice está tomando, ó, essa garrafa é de Alice. De indica posse. Olha as dicas que eu estou dando para vocês, porque a garrafa é de Alice. De é preposição. Posse. Isso, está tudo no controle, mas esse sob significaria o quê? Exatamente, tá certo, Lilian. Ah, você está quase chegando lá. Bem, então, gente, o primeiro passo é memorizar essa musiquinha, tá? Que é a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, pé, sem, sob, sobre, trás, sem, sob, sobre, trás, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, pé, sem, sob, sobre, trás. Primeiro passo nesse estudo que a gente está dando. Mas, como eu disse, vocês vão agora fazer duas atividadezinhas que eu vou comprovar o que eu disse sobre. Vocês já conhecem, ó, sobre. Olha como a gente fala o tempo todo preposição, e escreve e tudo mais. Eu vou comprovar sobre o conhecimento que vocês já têm, tá? Sob efeito de medicação e sob pressão. Perfeito! Perfeito, Alice! Todo mundo está conseguindo trazer mais. Gente, tá tudo sob controle, sob efeito, sob pressão. Significa o que esse danado desse sob nesses contextos, gente? Ia ficando doida. Gente, vou compartilhar os dois linkzinhos, tá? Não se preocupe que eu vou dar a resposta ao final. Essas duas atividades são muito simples, é só para mostrar para vocês que vocês já conhecem as preposições. Podem começar. Gente, coloquei aqui no bate-papo, para vocês não ficarem nesse clima de tensão, tá? E eu acho que agora está fazendo mais sentido, tá? Então, sobre pressão, por exemplo, é a condição que eu estou, que a Alice tinha colocado. Qual foi o exemplo que Lilian deu também? Foi sob efeito de medicação, é a condição que eu estou, o estado que eu estou. Sob controle, está tudo sob controle, ou seja, é a condição do momento, o estado do momento. Tá? Esse é o valor que significa sob. Então, sob termina com B, ele pode indicar, ter dois valores aí, de posição, que é abaixo, e de estado e condição, tá? Que dá no mesmo, estado ou condição, é a mesma coisa. E aí eu coloquei outros exemplos para vocês também, tá bom? É uma palavrinha meio chatinha, né, gente? Para vocês dizerem assim, condição. E aí eu resolvi entregar logo para vocês não ficarem queimando aí a cabeça. Mas eu duvido que vocês esqueçam, só por conta desse clima que eu coloquei aqui. Exatamente. Vocês estavam sob pressão, né, Linha? Ainda não dá para esquecer. Bem, vamos lá. Como eu já sabia, gente, vocês iam gabaritar essa atividade. Porque eu só queria comprovar para vocês que vocês, independente do que eu já falei sobre preposição e da musiquinha, que muitos de vocês ainda vão memorizar na prática, vocês já conhecem, porque a gente usa o tempo inteiro. Eu estou aqui falando, dando aula, vocês estão entendendo, e eu estou falando milhares de preposições, várias conjunções o tempo inteiro, porque eu preciso ligar o que eu estou falando para ter sentido, tá? Então, era como eu já imaginava. Aí eu queria saber o seguinte: nas duas, né, gente? Vocês fecharam, pelo que eu vi. Alguém tem alguma dúvida para tirar com relação a essas duas atividades? Algum questionamento? Foi tranquilo? Foi tranquilo? Foi tudo certo? Foi, né? Ninguém falando nada, tudo certo. Isso era só uma atividadezinha prévia para comprovar, tá? Então, voltando aqui rapidinho, eu vou ter que começar a me encaminhar para poder liberar a interpretação de tirinhas para vocês. Mas antes disso, deixa eu só dizer uma coisa. A gente estudou inicialmente, hoje, que as conjunções e as preposições, elas têm valores afins. Perdão, elas têm finalidades parecidas, que são de ligar. As duas ligam, tá? Especificamente, as preposições vão ligar palavras. E as conjunções, que são trilhares, milhares, a gente vai ver, ligam orações. Podem ligar palavras também, mas que dentro dessa
palavra está embutida ali uma oração, a gente vai ver depois, tá? Então, elas servem para ligar, para dar o elo entre essas palavras e orações. A gente viu também que as duas são palavras estritamente gramaticais. Elas precisam estar inseridas num contexto para que elas tenham significado. Do contrário, não significam nada. Não tem um significado direto, não tem uma representação, tá? Aí, a gente viu as preposições essenciais, que dentro de determinados contextos vão ser sempre preposições, e vimos que para essas preposições essenciais há uma musiquinha. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, pé, sem, sob, trás. E aí você pode cantar essa base do jeito que você quiser, certo? Bem, aí, uma das partes que eu queria, e aí eu estou pulando um slidezinho que eu vou voltar depois, é que 4 preposições essenciais, que são essas bichinhas aqui, ó, eu vou circular aqui, nesse mesmo material. 4 preposições essenciais, gente, elas formam novas. Elas podem, como se fosse assim, elas podem ter filhos, tá? São elas. A, o por, tá? O em e o, cadê? O de. São 4. A, de, em e por. Essas 4, só elas, podem formar novas. E esses novos processos de formar novas, que também vocês já conhecem, porque vocês já falam essas benditas, né? Quando você diz assim, mamãe, eu vou do colégio para casa. Do é de mais ó. É de, que é a preposição essencial, mas o ó. Você já fala o do. Eu estou na casa, você pode falar de ou do Paulo. Estou na casa do Paulo, estou na casa de Paulo. Dá no mesmo, porque Paulo é um nome masculino. Então, a gente já usa o do. Você diz, estou no colégio. Estou no colégio. No é em mais ó. Que é isso aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Ó. Em mais ó. Tá tudo um garrancho, né, gente? Que eu vou apagar, porque tá desde da outra aula, para vocês visualizarem melhor. Então, essas 4 preposições, que é o que eu quero que fique agora, que vocês vão dar uma olhadinha no material, tá? Essas 4 preposições, elas podem formar novas. Elas formam novas como? De maneira simples e a gente já usa. A gente junta a preposição com um artigo ou com um pronome e forma novas. Então, de mais o é o quê? Dó. De mais ele, dele. A gente estava falando dele. Dele é uma preposição. Tá? De mais isto, que é um pronome. Isto é um pronome. Disto. Ah, disso aqui eu já sei. Disso é uma preposição. Que é justamente a contração de mais isso. Tá? Em mais este, neste. Eu estava neste lugar. Neste é uma preposição, que é em mais este. Feliz, por que chama contração mesmo? Porque contração é quando eu faço essa junção da preposição essencial mais uma outra classe de palavra e elas se fundem. Eu perco letra, eu mudo letra, aí é contração. A combinação, eu só junto o A mais o O e o A mais o onde, só. E eu não perco nada. A mais O é ao. Eu vou ao colégio. Eu vou ao banheiro. Ao é uma preposição, gente. Porque é a preposição mais ó. Ao. Tá? Lembrando que essas palavrinhas, elas serão preposições quando elas estiverem ligando palavras. Quando a função for ligar, estabelecer conexão. Certo? Então, a gente pode formar novas preposições a partir dessas. Qual é o passo a passo? Memoriza a musiquinha das preposições essenciais e lembra que existem 4 que formam novas, tá? Que podem ter filhos, que é a, de, em e por. A, de, em e por. A, de, em e por. Criem os métodozinhos de vocês de memorização, gente. Vale super a pena. Porque senão vocês vão passar o resto da vida confundindo preposição com conjunção. E preposição a gente ainda tem método de memorizar. Conjunção não dá. Só para vocês terem uma ideia, aqui está só uma das partes das conjunções. Uma só das partes. Então, só aquelas que indicam soma pode ser e também nem. Tem várias outras, tá, gente? As que indicam posição pode ser mais, porém, todavia. Aí vocês pensam, tia Live, mas é só isso, a gente cria uma música. Não, tem mais aqui, ó.
Tem muitas outras. Olha o etc aqui, ó, etc, 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 porque existem outras. Não dá para memorizar. Dá para a gente entender. Memorizar não dá. As preposições dão. Então, tia Laís, de uma maneira prática, como é que aconteceria? Vamos lá. Vê só o que eu vou colocar aqui agora. Vê se não gera confusão. Vê só. Vamos lá. A, vamos lá. A casa de Paulo e João é grande, mas a minha é maior. Imaginem vocês que eu pedisse assim para vocês, gente, identifique aqui as conjunções e as preposições. Primeira dica. Qual é a primeira dica, tia Laís? Musiquinha. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, pé, sem, sob, trás. Beleza. Esse A aqui não é preposição. Ele é artigo. Tia Laís, e como é que eu vou saber, criatura? Tá antes de um substantivo. A gente estudou isso. Foi assunto recente. O a, ele é artigo quando ele acompanha o substantivo, definindo esse substantivo, nesse caso, né? Porque é um artigo definido feminino. Então, a é artigo. Está acompanhando a palavra casa, que também que também, ó, que é substantivo e que também está no feminino. Então, aí não é preposição. Para ser preposição, ele não pode ser artigo. Artigo a gente já sabe o que é. De. Meu Deus, de é preposição e conjunção. Calma, deixa eu pensar na musiquinha. A, ante, após, até, com, contra, de. Eita, é preposição. Beleza, menos um. E. E agora? E eu não sei. Tá na musiquinha? A, ante, após, até, com, contra, de, desde. Quando vocês memorizarem, gente, isso vai ficar muito mais rápido. Entre, para, perante, por, pé, sem, sob, trás. O a, o de, o em e o por formam nova, mas isso não tem nada a ver com é. É conjunção, então, porque não tá na musiquinha. Fica muito mais simples, gente. Muito mais. Para esse primeiro momento. É verbo, tá? Toda vez que o ezinho está acentuado, ele é verbo do verbo ser. Tem nada a ver com conjunção e preposição. Estou colocando aqui para vocês não se confundirem. Mais está ligando. Mas o que é mais? Né? A gente vai ver que está ligando, está dando sentido de oposição. A gente vai ver os valores. Mas, ele está na musiquinha, a ante, depois até. Eita, tá não. Cantei a musiquinha todinha, vamos supor, né? A ante, depois até, com contra de desde, entre, para, perante, por, pé, sem, sob, trás. Tem mais? Não, conjunção. Pronto, é assim. E vocês vão fazer inicialmente. Tá dando para entender, gente? Como é o funcionamento? Inicial, tá? A gente só começou a estudar. É uma forma mais prática de vocês diferenciarem um do outro, tá? A gente vai ver, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, que o mais, ele está ligando orações. Ele liga essa primeira oração aqui a essa. Então, como é que eu sei que isso aí são orações? Eu tenho o verbo é aqui do verbo ser e tem um outro verbo é do verbo ser aqui. Então, o mais está no meio, ligando essas duas. Quem é que liga orações mesmo? Conjunção. Também dá para saber por isso. Mas uma forma muito prática, rápida e boa é aprendendo primeiro as preposições que a gente consegue memorizar, tá? Então, isso é só para vocês entenderem porque a gente estuda junto, as duas, né? As duas classes juntas. Vamos finalizar ainda, a gente vai ver os valores das preposições ainda, que é que elas podem indicar na próxima aula. Vocês já podem se antecipando, estudando também no slide. E eu vou liberar agora a interpretação de texto. Espero que vocês arrasem. Arrasem. Arrasem, viu, gente? Vamos lá. Liberando em 3, 2, 1. Parando com a brincadeira. Gente, eu às vezes gosto de falar errado assim, brincando. Vocês têm essa mania, não? Tô brincando. Arrasem. Eu sempre tive isso desde pequena. Eu gosto de fazer isso. Vamos lá. Podem começar. Gente, vocês podem continuar fazendo. Quem já terminou, olha o que é que errou, tá? Anota aí de dúvida se tiver. Terça-feira a gente se encontra, tá?
procedimento é sempre esse. Vocês podem passar mais 5, 10 minutinhos fazendo, não tem problema, se alguém ainda tiver no processo. Se vocês precisarem reassistir a aula, lembrem que vocês têm as aulas gravadas disponíveis, gente, para vocês, tá? Para vocês reassistirem, para vocês tirarem dúvida, para vocês comentarem lá no Classroom, para falarem comigo no WhatsApp. Eu estou disponível para vocês, tá bom? Um beijo e até terça-feira. Camilinha, adorei tê-la de novo aqui. Muito bom. Beijo, gente.